Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu trabalho há mais de 30 anos nesta casa simpática aí do vídeo, a Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. E o objetivo de estar fazendo este vídeo é passar os conhecimentos da doutrina dos espíritos. Desejo despertar o teu interesse em conhecer a doutrina dos espíritos. Então, nós estamos fazendo um estudo não muito aprofundado, eu diria até um estudo superficial do Livro dos Espíritos. O objetivo não é esgotar assuntos, como nós falamos, o objetivo é despertar interesses, despertar a sua curiosidade a respeito da doutrina dos espíritos. Nós estamos aqui, olha, no capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo grande, né? Tem todos esses tópicos. Mas nós já estamos aqui, olha, percepções, sensações, sofrimento dos espíritos. Essa já é a quinta parte, porque esse capítulo do Livro dos Espíritos ele é extenso, é um relato que o Kardec faz, um estudo que o Kardec faz, um estudo muito bonito, fácil de entender a respeito do mundo dos espíritos, das sensações, das percepções, como o próprio nome está nos falando, né? E então vamos lá. Sim, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, para exemplificar melhor, para que fique assim mais direcionado, para que você possa entender melhor o assunto, eu gosto de contar uma história, né? Essa é a história do Darcy. Eu tirei do livro Morri e Agora. Esse livro foi escrito, foi ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. Eu indico este livro, é um bom livro. Eu já usei várias histórias nos nossos vídeos, né? E mas eu posso te adiantar que são muitas histórias, personagens diferentes, cenários diferentes, problemas bem diferentes, né? E nos dá uma boa ideia do que vamos encontrar do outro lado da vida. Então, o Darcy. Quem era o Darcy? O Darcy, ele conta que tinha uma vida muito boa. Os pais atenciosos, amorosos. Darcy tinha uma família bem estruturada, tinha irmãos. Darcy já era casado com uma esposa carinhosa a quem ele gostava demais e já tinha uma filha. Desde pequeno, Darcy tinha um sonho. Ele queria ser militar. Sonhava com a vida militar. General, talvez. Né? Estudou, dedicou-se para alcançar o seu objetivo. Porém, durante a sua profissão, surgiu uma guerra, né, em um lugar distante e Darcy foi convocado, como todo o seu batalhão. No dia da despedida, foi uma tristeza só. Despediu-se dos pais, despediu-se da esposa, dos irmãos e despediu-se da sua filha, que era a sua paixão. Foram para um país distante, uma língua incompreensível para eles, costumes completamente diferentes. Não ficaram em um quartel, ficaram em um acampamento próximo a uma cidade. A missão deles não era guerrear, a missão era manter a paz. O comandante do batalhão tratou de avisar desde cedo, alertou a todos que ali naquele local eles não estavam protegidos, que todos deveriam ficar muito, muito alertas. Contou que aquele povo se odiavam entre si e que havia desejos de vingança de todas as partes e pediu para todos ficarem alertas, né? Mas mesmo assim, em uma madrugada, eles foram atacados.
E Darcy acordou com a correria, com tiros, soldado para tudo quanto é lado, e no meio da confusão, Darcy foi atingido. Sentiu uma queimação muito forte no seu peito, caiu ao chão e percebeu que sangrava bastante. E o sangue era tanto, e ele começou a se sentir mal, que Darcy achou que ia morrer. Começou a ficar angustiado. Mas, de repente, o médico apareceu. Chegou, fez um curativo compreensivo bem forte para parar o sangramento. Darcy acalmou-se. E estava ali ferido, caído. Vieram lembranças à sua cabeça. Lembrou-se da sua infância, lembrou da adolescência, lembrou da mocidade e dos principais acontecimentos da vida. E, de repente, começou a ficar ansioso de novo, angustiado, achou que ia tudo se acabar. Era muita bagunça, era muita balbúrdia, era muita gritaria, eram muitos tiros, mas ele percebeu a chegada de reforços. Os reforços chegaram e, de repente, parou os tiros, aqueles soldados que estavam atacando foram embora. Darcy então percebeu que o pegaram, colocaram em uma maca e colocaram em uma ambulância. Então relaxou um pouquinho e pensando assim, bom, agora eu vou para um hospital e não vai ter problema, esse meu ferimento será sanado. E relaxou e dormiu. Quando ele acordou, ele estava em uma cama, né? Acordou, abriu os olhos, começou a voltar à memória, à lucidez, lembrou do que havia acontecido, sentou-se na cama e percebeu que estava em uma imensa enfermaria com muitas macas ao seu lado. E ele estava se sentindo estranho, ele estava se lembrando de um sonho que acabara de ter antes de acordar. Nesse sonho, ele sonhou que morreu e que levaram o seu corpo até a sua cidade, onde ele teve um enterro de herói de guerra. E ali ele, era um pesadelo, né? Ele viu o sofrimento de toda a família, dos pais, dos irmãos, da filha que ele tanto amava e da sua companheira, da esposa tão carinhosa que ele tanto gostava e amava. Mas sentou na cama, olhou ao redor e conheceu um amigo aqui, conheceu um amigo do outro lado e imediatamente abandonou aquele pensamento, aquela sensação ruim do pesadelo, afinal de contas. Era apenas um pesadelo. E, de repente, os amigos começaram a acordar também. Levantam um aqui, levanta outro lá, e de repente um deles disse assim, mas escuta, tem alguma coisa errada aqui. Eu levei um tiro na cabeça e agora eu não tenho nada. O que está acontecendo? Darcy ficou preocupado, abriu a sua camisa, porque ele havia levado um tiro no peito, e percebeu que também não tinha ferida, não tinha nada. O outro aproximou-se. Era um soldado que tinha um certo conhecimento da espiritualidade e ele falou para eles que ele havia lido em alguns livros espíritas que a família tinha que a morte era assim mesmo e que ele achava que todos deviam estar mortos. Darcy ficou muito preocupado, ficou com medo e olha para cá e olha para lá e ninguém sabia o que fazer. Darcy então deitou-se de novo e se encolheu todo, muito medo, e de repente percebeu que os amigos estavam apavorados, nem todos, né, mas alguns estavam apavorados e não aguentaram ficar lá dentro e saíram todos correndo da enfermaria. No meio dessa balbúrdia, enfermeiros vieram em socorro. E uma enfermeira aproximou-se de Darcy, pediu que ele se acalmasse, que ele não precisava sentir medo, que ele estava ali protegido, que nada de mal iria acontecer. Darcy então olhou para ela e perguntou se ele estava mesmo morto. E ela respondeu para ele que sim. E então, apavorado, olhou para ela e morri. E agora? O que vai ser da minha vida? E a enfermeira bondosamente foi falando para ele, foi explicando o que estava acontecendo. Contou que eles estavam protegidos, que ali era uma enfermaria, que eles estavam no mesmo local da guerra, mas naquele local onde eles estavam não havia nenhum perigo.
Os amigos que não aceitaram saíram correndo de dentro. Outros foram até a janela, chamaram o Darcy. Quando chegaram na janela, viram que a batalha continuava. Eles estavam todos guerreando, eram tiros e muitos corpo a corpo, lutando, né? A enfermeira veio até a janela e explicou para eles que aqueles eram soldados que se odiavam, né? E que todos eles haviam desencarnado, mas continuavam em guerra, continuavam lutando. Eles que estavam dentro da enfermaria, até por mérito, foram trazidos para dentro da enfermaria. E ali estavam protegidos, né? Frisou bem isso para todos eles. Então, Darcy, um pouco mais calmo, talvez ainda não tivesse assimilado bem, né, o desencarne. Aquilo que a gente diz, não tinha caído bem a ficha ainda, né? Darcy então perguntou para ela como ficariam aqueles soldados lá fora? Ficariam lutando até quando, né? E a resposta da enfermeira foi: até se cansarem, até pararem de se odiar, até decidirem se perdoar. Bom, Darcy ainda quis saber, mas escute, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer comigo? E ela respondeu calmamente que não deveria se preocupar. Eles seriam transferidos para um outro hospital, na cidade de origem deles, em uma colônia logo acima da cidade. Lá, eles iriam aprender a viver na espiritualidade, sem o corpo físico, né? Darcy não gostou muito, né? Porque lembrava da esposa, lembrava da filha, a vontade de estar com eles, veio uma saudade imensa no seu coração, né? E ele não queria ter morrido. Ele lembrou-se que tinha uma vida muito boa, a vida dele era gostosa, ele amava a vida que ele tinha. Foi muito azar a guerra, né? E então, na colônia, quando ele chegou assim todo constrangido, não sabia o que fazer, não sabia por onde ir. Mas de repente deu de cara com os seus avós, que já haviam desencarnado, é claro. Então ele se sentiu melhor, se sentiu um pouco mais em casa. A adaptação de Darcy na colônia, ela foi longa, porque ele ainda estava muito ligado às sensações do corpo físico. Ele tinha saudades da esposa, ele tinha saudades dos abraços, dos beijos, das noites de amor. Ele tinha saudades do abraço da filha, ele tinha saudades da conversa com os pais, do convívio com os irmãos, dos amigos. Tudo isso foi muito doloroso para ele. Essa passagem, né, foi difícil para ele. Ele demorou um certo tempo para se integrar aos serviços, aos trabalhos, né, aos trabalhos da colônia, né? Mas devagarinho, com a ajuda dos avós, ele foi se adaptando e depois de um certo tempo ele começou a receber a visita dos seus familiares. Quando o corpo estava dormindo, pai, mãe, esposa, filha eram levados até ele, onde eles podiam ter momentos gostosos, onde podiam conversar. E assim a vida foi passando, Darcy adaptou-se e passou a viver normalmente. E atualmente ele procura ser útil em tudo que aparece, tudo que pode. Ele procura fazer alguma coisa lá na colônia onde ele está vivendo. Essa história é uma história muito bonita e, como todas as outras, ela suscita questionamentos, não é mesmo? Como existem espíritos, mas por que não os vemos? Eles podem interferir em nossas vidas? O que é e para que serve reencarnação? O espírito tem sensações, ouve sons, ele vê, ele enxerga. O que acontece depois da morte do corpo físico? Existe um número determinado de encarnações? Essas e outras questões, outros questionamentos,
As pessoas nos trazem, a mim e aos trabalhadores da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Eles nos trazem pessoas que estão tendo os primeiros contatos com o Espiritismo, ou que já conhecem, mas ainda estão cheios de dúvidas, né? E é por isso, e esse é um dos motivos. A minha motivação, é uma das motivações de eu estar fazendo esses vídeos. É passar estes conhecimentos, porque eu tenho certeza que o conhecimento da doutrina dos espíritos nos traz mais paz, mais harmonia, faz com que a gente enxergue a vida de uma maneira diferente. Os problemas serão os mesmos, a nossa postura é que será completamente diferente. Então, voltando ao nosso estudo, o Livro dos Espíritos. Como nós já comentamos, este capítulo ele é de certa forma cumprido, tanto que nós dividimos em partes. Essa é a quinta parte, onde Kardec vai fazendo um estudo, um relato sobre o mundo dos espíritos, as sensações, as emoções. Grande parte desse capítulo não é composto de perguntas e respostas como a grande parte do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Perispírito, sensações e emoções. Então Kardec nos fala: durante a vida física, o espírito recebe informações do mundo material através do perispírito, que por sua vez as recebe do corpo físico. Então, o nosso corpo físico, este corpo físico, ele recebe as sensações da matéria através dos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, né? E através da visão e audição, através dos 5 sentidos. Então, através dos nossos 5 sentidos, todas as informações da matéria, do meio ambiente, passam do corpo para o perispírito e do perispírito para o espírito. Tá? Após a morte do corpo físico, o perispírito passa a experimentar sensações de uma maneira mais generalizada. Eles não vêm por um único canal. O espírito enxerga, escuta, sente odores por todo o seu ser, ou seja, por todo o perispírito. Este é um relato que os espíritos nos fazem lá no mediúnico, no trabalho mediúnico que a nossa casa realiza. Aliás, somos vários grupos, a nossa casa sempre teve um viés muito forte para o trabalho mediúnico. Então os espíritos nos contam que eles não entendem, porque eles enxergam por tudo quanto é lado, em todas as direções, que eles não precisam dos olhos para enxergar. Eles não precisam dos ouvidos para ouvir, né? E é interessante, porque é exatamente o que Kardec nos conta, que o perispírito, ele percebe as coisas da matéria de uma maneira mais ampla. Ou seja, nós, quando estamos desencarnados, apenas com o nosso perispírito, nós temos essas sensações não através dos 5 sentidos da matéria, mas as percebemos por todo o corpo perispiritual, por todo o perispírito. Então, perispírito sem espírito seria um corpo sem vida, não seria nada, seria uma casca. Espírito sem perispírito não sentiria as sensações da matéria. Então, o perispírito é um corpo que coloca o espírito em contato com a matéria. O corpo físico é um, o perispírito é o outro. Vamos ver aqui. Quanto mais se purifica o espírito, mais etéreo o perispírito e menor a influência da matéria. Eu gostaria de lembrar que quando nós fizemos o estudo do perispírito, lá nos vídeos 7, 8 e 9, nós frisamos várias vezes que tudo na espiritualidade depende do grau de evolução intelectual e espiritual do espírito, né? Tudo depende disso. Então, quanto mais se purifica o espírito, quanto mais evoluído, mais sutil é o seu perispírito e menor a influência da matéria. Ou seja, ele não sente frio, ele não sente calor, ele não sente dor, né? Ele não sente essas coisas, não precisa mais. Espíritos puros são inacessíveis às impressões da matéria, como o som, perfume. Eles não têm mais perispírito.
Mas daí nós pensaríamos assim, então os espíritos puros, eles estariam, por exemplo, entre nós e não ouviriam os sons, não ouviriam nada. Kardec pensou nisso. Aliás, Kardec pensava em quase tudo, né? Kardec foi um grande gênio. Não é à toa que ele fez tudo isso para nós. Então Kardec põe assim no Livro dos Espíritos, que espíritos puros, eles são inacessíveis a esses problemas da matéria, mas eles percebem todas essas coisas. Só não sabe explicar como. Este é um conhecimento que nós não temos ainda. Como, por quais canais, quais são os mecanismos que eles percebem essas coisas. Eles são inacessíveis à dor, eles podem passar pelo fogo, tudo isso. Nada preocupa, nada incomoda. Mas eles podem sentir o perfume das flores, eles, se quiserem, escutam os sons dos pássaros, sentem, ouvem o que eles quiserem. Por qual mecanismo é que não sabemos ainda. Então, espíritos puros desfrutam de sensações íntimas de uma beleza tal que não fazemos a menor ideia. Então, o Kardec ele enfatiza que esses espíritos têm sensações que nós não fazemos ideia da maravilha, do prazer que é. Né? Não tem palavras para descrever estas sensações. O que, aliás, os espíritos nos contam isso sempre, vivem falando isso, que tem muitas coisas que eles querem nos contar, mas que não tem palavras para exprimir. Eles não sabem como falar isso, porque não existem palavras para descrever. As vibrações moleculares da matéria são sentidas pelo espírito em todo o seu ser. Isso para explicar por que espírito desencarnado ouve, escuta e tem todas as outras sensações por todo o seu ser. Então, eles ouvem por todo o corpo, eles enxergam por todo o corpo. Então, os espíritos têm em si a faculdade de todas as percepções. Todos os espíritos? Não. Depende, lembra? Depende do grau de evolução espiritual e intelectual. Quanto mais desenvolvido o espírito, mais ele tem percepções. Quando encarnado, as percepções são limitadas pelo corpo físico. Então existem muitas potencialidades que nós temos já, mas não sabemos, porque elas foram... nós não as temos por causa do corpo físico. Elas foram limitadas pelo corpo físico. O corpo físico nos dá os 5 sentidos, né? E nós temos o 6º sentido, que é a mediunidade, que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, né? Agora, a mediunidade, cada um tem a sua. E mesmo a mesma mediunidade, a da clarividência, por exemplo, se nós colocarmos vários clarividentes olhando o mesmo cenário espiritual, cada um vai captar uma parte da verdade, de acordo com as suas limitações, de acordo com a sua evolução. É muito interessante, né? Então, desencarnado, essas percepções se ampliam à medida que o espírito evolui. Mas mesmo sabendo que nós temos todas essas sensações, essas emoções ampliadas, que sem o corpo físico nós nos sentiremos mais plenos, eu não estou pensando em desencarnar ainda. Está muito bom aqui. Eu tenho uma vida boa também, que nem o Darcy tinha, né? Trabalho bastante, tenho as minhas dificuldades, vou aprendendo com as minhas limitações, mas está bom aqui, eu quero continuar. Características do perispírito. Então, é a sequência do capítulo, né? Lembrem que nós estamos ali, ó. Deixa eu sair da frente. Aqui. Não consegui ainda. Aí. Segunda parte, Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da vida do espírito, a vida espírita. Percepções, sensações, sofrimento dos espíritos, né? Então, essa parte aqui, Kardec fala sobre características do perispírito. Então, eu gostaria de lembrar, e eu coloquei até ali deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Que pena, mas eu volto, não tem importância. Espera lá. Aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Olha. Propriedades e funções do perispírito.
Eu coloquei aqui vídeo aula do 2/9. Fica mais fácil através do vídeo. Vídeos 7, 8 e 9. Nós falamos sobre propriedades e funções do perispírito. Então, sinta-se convidado a assistir os nossos vídeos, né, onde nós fizemos um detalhamento do perispírito. Né? Hoje eu não vou fazer esse detalhamento, senão o nosso vídeo vai levar 1 hora e pouco, e não é o objetivo, certo? Então vamos lá. O perispírito é formado por elementos que variam de acordo com a natureza do mundo habitado e pelo fluido cósmico universal. Ou seja, o espírito, quando nós chegamos aqui na Terra, né? Quando nós chegamos aqui na Terra, nem todos nós somos da Terra. Nós, um percentual muito grande, viemos, inclusive, de outras escolas do Pai, né? Para nós podermos reencarnar aqui na Terra, nós tivemos que construir, que plasmar um perispírito com a matéria da Terra, senão não conseguiríamos reencarnar. E esse perispírito, ele é formado por elementos da natureza aqui da Terra e pelo fluido, ou pela energia cósmica universal. Fluido é energia, tá certo? Então, ao passar de um mundo para outro, mudam as características do perispírito. Muda, tá certo? Espíritos superiores, quando visitam um mundo, se eles quiserem ter ação na matéria, terão que plasmar um perispírito com os elementos deste mundo onde eles estão. Dor, sofrimento. Conclusão sobre a vida do espírito no mundo espiritual. Kardec, com todo o seu brilhantismo, e a gente não cansa de elogiar Kardec pela sua cabeça maravilhosa, né? Ele deixou então essa parte aqui para nós pensarmos. Ele descreve muito bem no capítulo, né? E isso nos leva a pensar bastante. Vejam bem. Pensávamos que, libertos do corpo físico, não sofreríamos mais. E os espíritos vieram nos mostrar, companheiros, que, dependendo da vida que temos aqui na matéria, o outro lado é muito difícil, né? Então, de acordo com as nossas ações, continuaremos sofrendo do outro lado. Dependendo do nosso grau de evolução espiritual e intelectual, continuaremos sofrendo do outro lado. Se nos apressarmos em aprender as coisas, em nos melhorarmos, em sermos cada vez melhores pessoas, o outro lado vai ser bem melhor. Então, viver bem no mundo espiritual é uma conquista. Então, ali número 2, podemos continuar sofrendo e muito, mas podemos não sofrer também. É uma escolha, é uma opção, porque o sofrimento é uma consequência de nossa vontade. Pois é, mas acontece que tem muitas coisas que a maioria dos nossos irmãos encarnados e desencarnados no orbe terrestre não sabem. Então, fazem muitas coisas e não sabem que aquilo não está correto, não está certo, porque ainda estão muito apegados às coisas da matéria, ou porque são muito atrasados ainda, são muito possessivos, são muito egoístas, são muito orgulhosos e reagem com as emoções. Reagem com as emoções, com violência, com brutalidade. E isso eles vão se encrencando perante a justiça divina. É claro que a justiça divina ela é branda quanto ao nosso desconhecimento. Porém, nós temos uma consciência. E à medida em que nós vamos aprendendo e descobrindo que aquilo que pensávamos, aquilo que fazíamos, não era tão correto assim, nós mesmos vamos exigir uma reparação nossa, uma reparação nossa mesma. Nós fazemos questão de melhorar, de arrumar isso que está nos incomodando. Se buscarmos as causas de cada sofrimento, veremos que a maioria resulta de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males e enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição e às suas paixões? Olha,
No mediúnico, que eu tenho comentado aqui com vocês, nós conversamos com muitos espíritos, muitos, muitos. E tem alguns que dá pena. O termo é esse, é deplorável. Querem saber quem? Os nossos políticos. Os nossos políticos, quando chegam lá do outro lado, encaram uma vidinha difícil, uma barra muito pesada. Porque eles são tão egoístas, né? Eles pensam tanto neles, eles estão tão iludidos quanto ao poder, quanto às riquezas, né? E quando desencarnam, não vai nada. Não existe poder, não existem riquezas, e eles ficam à mercê de todos os problemas que existem na espiritualidade. E pela lei das sintonias, eles são levados, sugados para ambientes onde habitam espíritos iguais a eles. E esses ambientes são terríveis, são muito tristes, há muito sofrimento. Então, quando eles vêm até nós, eles estão em condições deploráveis, 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 dá pena. E nós tentamos ajudar, lógico, a nossa função, nós não somos juízes, nós não somos julgadores, nós não somos promotores, nós procuramos orientá-los e o restante fica por conta da consciência de cada um, não é mesmo? Então, esse sofrimento na vida espiritual, ele pode não existir, depende de como nós levamos a nossa vida aqui na matéria. Próximo. O que vem lá? Quanto mais ligado à matéria, maior o sofrimento. Pois é, quanto mais ligado à matéria, quanto menos conhecimento da espiritualidade nós temos, maior é o sofrimento do outro lado. Porque lá do outro lado, primeiro, eu não vou saber que eu estou morto. Porque eu não sabia que existia vida depois da morte. Então, quando isso acontece, eu me sinto vivo. E que é o que eles falam. Muitos não acreditam, eles nos chamam de mentirosos. Eu não posso estar morto, eu tenho fome, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto raiva, eu sinto ódio. Eu não posso estar morto, porque está muito ligado à matéria, né? Então, sofrem mais. E quanto mais espiritualizado, quanto mais conhecimento nós temos, acontece como o nosso companheiro da história. Ele vai acordando, vai adquirindo lucidez, contam as coisas para ele, ele vai aceitando. Se ele não tinha esse conhecimento, mas tinha um bom padrão intelectual, ele aceita com maior facilidade, sofre menos, se desprende mais dos problemas da matéria, né? E quanto mais desligado da matéria, menores os sofrimentos. As dores na matéria não deixarão nenhuma impressão no espírito. Se você morreu todo queimado, todo arrebentado, todo esmagado, mas tinha todo este conhecimento, basta despertar e ter lucidez na espiritualidade. Não vai se sentir assim, porque o espírito não está lesado. Agora, o mundo espiritual, ele é mental. Se eu acredito, se eu creio que as coisas estão deste jeito, elas serão desse jeito. Eu criarei um mundo ao meu redor exatamente do jeito que eu estou pensando. Então nós atendemos irmãos nossos que chegam lá com fome, com frio, andarilhos que estão andando não sabem quanto tempo, aos farrapos, todo sujo, eles se descrevem descabelados, desgrenhados, sujos, fedorentos, né? E nós os ajudamos, nós os esclarecemos. E à medida em que nós vamos conversando, ali mesmo, naquele momento em que vamos esclarecendo as coisas que estavam acontecendo, o que aconteceu, por que ele está passando por tudo isso, se ele for aceitando, rapidamente ele vai se melhorando, vai mudando o seu padrão vibratório e ele vai se sentindo melhor. É sempre assim. É uma beleza. Trabalho mediúnico é uma beleza, é uma coisa fantástica e é muito sério também. O Kardec fala assim: interrogamos muitos espíritos. Os sofrimentos sempre estão relacionados com a conduta que tiveram enquanto encarnados. Então, o trabalho de Kardec foi imenso, não foram só as 5 obras, né? Para ele escrever as 5 obras, o trabalho foi intenso, foi profundo. Então ele fala aqui: interrogamos muitos espíritos. Os sofrimentos estavam relacionados às suas condutas quando encarnados.
Então, o homem é o único responsável pelo seu sofrimento e somente a si mesmo poderá se queixar tanto na terra quanto no mundo espiritual. E nós vemos isso no mediúnico também. Conversamos com os irmãos, vamos mostrando para eles a lei de causa e efeito. Perguntamos o que aconteceu. Muitas vezes os levamos por indução hipnótica ao momento onde eles cometeram tal ato que desencadeou a situação deplorável que estão hoje, de angústia, de sofrimento, de dores. Eles vão lá e eles voltam trazendo as recordações e a própria consciência. Eles mesmos chegam à conclusão que está tudo certo, que é tudo justo no mundo de Deus. E é a grande realidade. Não há injustiças no mundo de Deus. Tudo se encaixa. Tudo é certo e correto. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, aquelas que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. E chegamos aí ao final de mais um vídeo. Eu espero ter conseguido despertar a sua atenção, seu interesse e a sua curiosidade pela doutrina dos espíritos. Porque, repetindo novamente, tenho certeza que esses conhecimentos mudarão a sua vida. Os problemas continuarão sendo os mesmos, porque reencarnar é reencarnar. Encarnação tem os seus problemas e a nossa tarefa é superá-los. O que muda é a nossa postura diante da vida. Nós encaramos as coisas de uma maneira bem diferente, com menos sofrimento, com mais aceitação, mas nunca com passividade. Sempre continuamos a nos movimentar, tentando sempre fazer melhor. Um grande abraço, muita paz, muito amor, muita harmonia em seus corações. Sejam felizes, lutem para serem felizes. E até o nosso próximo vídeo. Um abração.